Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Pedrosa, eu sou professor do Conteúdos PGE e vou falar para vocês aqui, comentar a decisão do STF, tema de repercussão geral, vocês podem ver aqui, do dia 21 de março de 2025, tema bem recente, que trata da imprescritibilidade dos danos ambientais. Mas aqui, vejam que nós temos que fazer uma diferença. Né? No caso, até o relator aqui, o ministro Zanin, teve cuidado, né, de colocar bem a questão, inclusive muitos noticiários jurídicos estão tratando a questão da maneira incorreta. Né? No caso aqui, nós estamos falando da prescritibilidade ou não do título executivo judicial, que decorre de uma ação penal que estabelece uma reparação de obrigação de reparar o dano, que posteriormente é convertida em indenização por perdas e danos. Então, em primeiro lugar, essa diferenciação. Não é que a imprescritibilidade seja da multa, mas sim da conversão, né, da indenização por perdas e danos. E aí eu grifei aqui para vocês, né, os principais pontos do voto do ministro Zanin, que foi seguido pela unanimidade, para que a gente possa tratar um pouco do tema. Né? Ele começa falando um pouco para que serve a prescrição. Como vocês sabem, a prescrição serve para regular, né, a estabilidade, certeza das relações jurídicas, né, fortalecer a segurança jurídica. E aqui ele fala um tema muito importante, que no âmbito ambiental nós temos um regime jurídico próprio da prescrição, né, devido ao caráter difuso, ao caráter indisponível do bem ambiental, né? Como nós sabemos, lá no artigo 225 da Constituição Federal, trata, né, de um direito fundamental, essencial à sadia qualidade de vida, e por isso tem um regime específico próprio, né? Não seguimos aí no âmbito ambiental o mesmo regime de prescrição previsto no Código Civil ou no Código Tributário, por exemplo. Né? Nós estamos aqui, como bem falou aqui e ressaltou o ministro Zanin, nós, por estarmos diante de um bem indisponível, né, isso faz com que seja impossível de se colocar o regime jurídico privado de prescrição. Né? Nós temos aqui, via de regra, né, e até o STF já falou no tema 999, que é imprescritível o prazo da reparação pelos danos ambientais. Né? Tem até essa tese aqui, 2020, que eu grifei para vocês, que é que vocês já sabem, né, que é imprescritível a pretensão de reparação civil do direito ambiental. Mas aqui nós estamos, né, como eu já falei, diante de verificar, né, se seria o caso de incidir ou não a prescrição quando já existe um título executivo judicial. Então, no âmbito de dar um impulso ou de começar o impulso para pegar, por exemplo, a indenização que foi fixada. Né? E aí, justamente devido, né, ao caráter indisponível do meio ambiente, o Supremo Tribunal Federal já tinha jurisprudência pacífica no sentido de que não tinha diferença, até eu trouxe aqui para vocês grifada, para falar em prescrição, no caso de danos ambientais coletivos, entre a pretensão relativa à obrigação de fazer e a que se refere a dar, né, a indenização. Então, por isso, né, devido ao caráter transindividual, transgeracional, indisponível do direito fundamental ao meio ambiente, é que o STF fixou uma nova tese aqui no âmbito do tema 1194, que é esse que nós estamos falando aqui, que, preste atenção na tese, né? Na prova de vocês, vocês vão, né, principalmente se deparar em provas objetivas com a tese e nas provas mais discursivas ou provas orais com os fundamentos que a gente falou. Mas para fim de prova objetiva, vocês têm que saber bem a tese que fala justamente o seguinte: é imprescritível a pretensão executória, né, a pretensão de executar, e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertido em perdas e danos. Então, como o direito ambiental possui essa natureza, né, indisponível, essencial saber a qualidade de vida, sem o meio ambiente não existe o que se falar em vida digna,
Por isso também é impossível de se falar em prescrição no âmbito da pretensão executória, né? Então também não tem o que se falar em prescrição intercorrente. Tá certo, pessoal? Então, esses foram os meus breves apontamentos, tá? Do voto do ministro Zanin, mas como eu disse para vocês, o que é mais importante é essa parte aqui, que fala que não há o que se falar em prescrição intercorrente, e também a tese de repercussão geral. Então, sempre fundamentem, pegue o vade-mecum de vocês, quem tem, né, obviamente, que não estuda pela internet, né, se cair, por exemplo, alguma questão na sua prova discursiva, você tem que fundamentar no artigo 225, parágrafo 3º, e no artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Além, claro, do artigo 5º da Constituição, que fala da segurança jurídica, e também falar da impossibilidade de se estabelecer, né, a prescrição de natureza privada, o Código Civil, para demandas ambientais. Então, fazendo esses argumentos, apontando os artigos que eu disse acima, vocês terão, sim, uma boa nota na prova.